Olá pessoal, voltando aqui, Marcelo Antunes, nas nossas aulas sobre união estável. Agora veremos um tema super polêmico, muito polêmico mesmo. Eu até peguei um café aqui para acompanhar nossa aula aqui, esse bloco especialmente, porque tem que ter calma, Sugiro fazer a mesma coisa também, porque concubinato e união estável é a parte mais polêmica dessa situação. Então, vamos lá. O que é concubinato? É aquela relação extraconjugal que não configura uma união estável, que não tem os requisitos a serem cumpridos para que se configure uma união estável. Ela não consegue, é uma relação que não consegue chegar ao nível da união estável. É um caso de um amante mesmo, aquela amante que desestrutura aí muitas famílias e tal, ou de um amante, né? Porque a gente vive num mundo que é assim mesmo, tanto homem quanto a mulher são iguais em tudo, né? Inclusive na possibilidade de destruir até um casamento. Muitas dessas vezes a gente vê isso não é durante a constância, porque o traidor ele consegue equilibrar a coisa toda e o concubino ele se põe no seu lugar, muitas vezes não, mas em regra sim, e o viúvo só vai saber da vida paralela do falecido no momento que está enterrando o coitado, né? Então, ó, esse assunto é complexo, é complicado. Não vamos fazer juízo de valor, tá? Não estou dizendo que está certo ou está errado ter, ou fazer, ou ser um concubino ou não ser. Vamos tratar aqui só como o direito responde a essas questões, esses questionamentos. Não sou eu, quem sou eu para julgar alguém? Ficou até nervoso. Vou tomar meu cafezinho aqui da caneca do Hulk, muito bom, muito bom. Sugiro vocês a fazer o mesmo. Pega o seu café lá, dá um pause se não já fez isso. Pega o chimarrão, mate, o que for, porque tá longa essa aula. Mas tá bem complexa mesmo. Vamos lá. Primeiro caso, que não vou entrar no concubinato. Mas é o seguinte. Eu sou um cara malandro, que não casei e quero ter várias namoradas. Posso. Então, cada um faz o que quiser da sua vida, não é isso? Hipoteticamente, esse caso aventado, ele trata de uma situação super corriqueira. A pessoa não quer casar, fez essa opção de não casar e quer viver assim. Mas a pergunta é, pode uma pessoa que não é casada constituir várias uniões estáveis simultâneas? Ou seja, o concubinato ele se configura quando não requisitos os elementos da união estável. Então, pode ser que exista várias uniões estáveis no concubinato? Não, tá? Não pode uniões estáveis simultâneas, não estamos falando das plurimas. As plurimas está lá no início da playlist, você pode ver que a gente já falou. Que a plurima é mais de uma pessoa. As simultâneas são mais de uma união estável para uma pessoa só. Então, o outro às vezes não sabe, ou sabe, enfim, mas são simultâneas. É o caso daquele caminhoneiro que numa cidade tem uma família e na outra tem outra. Não estamos falando de união estável putativa. Estamos falando de uniões estáveis simultâneas. Não é reconhecida a união estável simultânea, tá? Mas pode sim ser configurada uma sociedade de fato entre os amantes. Então, acabei meu café, agora vamos seguir aí. Pode sim ser configurada uma sociedade de fato entre os amantes. É óbvio que os efeitos são um pouco diferentes, mas a sociedade de fato ela também enseja que se divida o patrimônio adquirido por uma espécie de condomínio civil comum, tá? E outra coisa, aí vamos lá para a concubina agora, que ela faz o seguinte, o cara morreu
E aí ela vai cobrar uma indenização, ou tá vivo também, enfim. Ela vai cobrar uma indenização do ex-convivente lá, do ex-concubino, né? Não é convivente, que é concubino. Fala assim, ó, Joselito, você viveu comigo 15 anos e agora eu quero que... Tudo bem, eu não posso reconhecer... Vocês estão dizendo aí que não pode reconhecer união estável entre eu e você porque você é casado. Mas então eu vou pleitear uma indenização pelos serviços prestados. Olha só que bizarra era a solução jurídica que se dava para esses casos. Por quê? A concubina, muitas vezes, ela forçava o próprio, né, o infrator das relações conjugais aí, né, o traidor, a pagar uma indenização. Isso acontece muito. Muitas confissões de dívidas, elas ocorrem por causa desse tipo de coisa. Mas não vou entrar nesse mérito, até porque essa é uma aula pública, eu não vou ensinar as pessoas a fazerem isso. Mas, como que fica a mútua assistência prestada entre ambos, concubino e concubina, durante o concubinato? Olha, decisão, vou parafrasear aqui. A mútua assistência havida entre os concubinos, ao longo do concubinato, cujos benefícios ambos experimentaram na conjunção da união não estável, mas é concubinato, não admite que, após o rompimento da relação, ou seja, rompeu a relação, acabou a relação, ou com a morte de um deles, o outro cogite pleitear indenização por serviços prestados. Ou seja, olha que absurdo, porque os caras tratavam o concubinato quase como uma relação de prostituição. Mas vamos lá. O concubinato também ele não é configurado, muitas vezes, como uma má-fé das partes envolvidas. Muitas vezes a concubina é uma pessoa que tem uma autoestima que não é muito alta e que ela acaba aceitando aquela situação, aquele círculo vicioso, enfim, aquela coisa nociva para ela e para outra família. São coisas do amor que a gente não pode, né, julgar. Não estamos aqui para julgar, mas é um assunto tortuoso, sim. Todos sabem disso. Bom, olha lá. Jurisprudência em tese, número 14, enunciado 14. Diz o seguinte: não há possibilidade de se pleitear indenização por serviços domésticos prestados com fim do casamento ou da união estável, tampouco com um cessar do concubinato, sob pena de se cometer grave discriminação frente ao casamento, que tem primazia constitucional de tratamento. Ou seja, casamento, união estável, concubinato, nenhuma pode pedir indenização por serviços prestados, beleza? Não pode, tá? Até porque isso também fraudaria o regime, né, de bens de um casamento ou de uma união estável. Então, assim, vamos parar com isso, né? Uma pergunta. Olha só essa questão também aqui que a gente já colocou lá e vamos ver aqui. É possível rateio de pensão entre esposa e companheira? Olha lá que parada maneira, hein? Olha, se é possível uma companheira brigar com todo mundo para conseguir uma pensão, uma parte daquela pensão, enfim. Será que pode? O direito previdenciário, ele é precursor nas questões de família, tá? Não é o direito de família propriamente dito que é precursor, porque o direito de família, ele é ele deriva dos fenômenos sociais que ocorrem, né, na vida do dia a dia. Então, o direito previdenciário, ele acaba sofrendo muito disso porque ele trata da situação de miserabilidade, enfim, ou de hipossuficiência de alguém, trata de uma pensão que decorre muitas vezes desses fenômenos, são efeitos e são consequências, né, dessas relações. Então, olha lá, é possível, sim, tá? A concomitância das relações para o direito previdenciário e a consequente divisão, tá, de pensão. Pode sim. A apelação civil, para quem quiser anotar, 700-634-70-108 do TJRS. Eu sempre falo que o TJRS é bem precursor nessas questões.
Então, assim, mesmo que não haja separação de fato com a ex-esposa, pode sim haver o rateio entre a ex-esposa e companheira, tá? Assim também como também STJ, a GRG, no ARESP 597471, também do RS, tá? Ministro Humberto, que a emenda é o seguinte: previdenciário, pensão por morte, união estável, requisitos legais, Aí ele começa assim: união estável é reconhecida mesmo na condição de casado do decujus. Existência de separação de fato, aí nesse caso com separação de fato, tá? Afastamento de concubinato. Então não teve concubinato, porque o STJ ele é mais... ele realmente ele não concede, não concedeu assim ainda, né? Mas os tribunais têm concedido sim, tá? Como essa decisão aí. Então, assim, é uma questão ainda polêmica? É uma questão ainda polêmica. Mas é possível, sim, em tese é possível o rateio entre companheiro e ex-esposa, até porque a pensão ela tem uma característica que é para o sustento das pessoas. Ela tem um caráter alimentar que esse fato social ele não pode ser negado. Então, assim, você vai deixar a outra morrer de fome, morrer na miserabilidade, morrer na miséria. Então, assim, óbvio, se já houver uma separação de fato, sim, aí as duas podem dividir, mas se não houver mesma questão, pode sim se ocorrer uma concomitância de relações. Isso é o que disse lá o TJRS e eu concordo nesse aspecto. União estável putativa é possível? O casamento putativo o que é? Aquele que um dos dois ele acha que o outro estava solteiro, acha que aquele casamento ele é válido, mas na verdade o casamento é inválido. Quando tem a união... não vai haver... é possível sim que haja uma união estável putativa bilateral? É possível desde que seja registrada. Se não for registrada, não, porque no caso vai ser algum vício de registro que vai anular isso aí. Porque na verdade o casamento putativo, óbvio que ele pode ocorrer bilateralmente, porque os dois acham que aquele casamento é válido, mas ele é inválido. Por exemplo, o juiz de paz, ele não era autoridade competente e tal, então pode gerar efeito. Mas a união estável putativa não registrada, a união estável própria, que é aquela fática, sem registro, sem contrato de convivência, putativa não pode existir. Por quê? É muito difícil que exista. Porque um dos dois tem que desconhecer... um dos dois desconhece que o outro está impedido. Mas o que está impedido, ele sabe que está impedido. A não ser que, enfim, é muito difícil de vir. Mas é possível sim a união estável putativa, tá? Então, saibam que a união estável putativa ela vai gerar os mesmos efeitos da união estável válida para o cônjuge inocente, é óbvio. Beleza? Então, acabamos com essa questão aqui tortuosa. Vamos pro finzinho da aula, já está acabando. Relaxa aí que está acabando. A gente vai para aspectos registrais. Um abraço.